Olá, está no ar o Jornal Câmara Notícia nesta quarta-feira, 12 de setembro de 2018. Confira os destaques desta segunda edição. Vereador Luiz Cirilo quer a realização de estudo técnico para a instalação de radares fixos nas vias públicas de Campinas. Vereador Paulo Galtério quer saber quantas vezes foi realizado o desentupimento da tubulação de esgoto no mercado municipal nos últimos 4 anos. E no esporte, Ponte Preta perde para Corinthians no Campeonato Brasileiro Feminino e está em desvantagem nas quartas de final. O pronto-socorro infantil e adulto do Hospital Ouro Verde vão ser reformados. As obras devem começar em 5 dias úteis. Além disso, a Prefeitura anunciou a instalação de um novo tomógrafo no complexo. As obras do pronto-socorro infantil e adulto do Hospital Ouro Verde vão custar R$ 3.400.000, sendo 3 milhões vindo de recursos federais e o restante de recursos municipais. A reforma era um pedido da população que usa o complexo. Essa é uma demanda que nós trazemos para o prefeito e para o secretário de saúde desde o início do mandato, e eles já haviam assumido esse compromisso de fazer essa reforma, porque a população nos procura diretamente e nós levamos isso ao prefeito para que ele tome as providências, e ele já havia, como dito, já havia assumido esse compromisso e agora ele assina a ordem de serviço para que seja reformado o pronto-socorro tanto do infantil como adulto. A ordem de serviço que dá o início nas obras foi assinada pelo prefeito Jonas Donizete nesta quarta-feira. Fizemos o projeto, licitamos e a obra começa agora em 5 dias. Prazo de execução de 1 ano. É importante ressaltar que, como todas as obras que a gente fez no nosso governo, tem começo, meio e fim. Para que o atendimento ao público continue sendo feito, o secretário de Saúde explicou que a obra vai ser feita por partes. A primeira etapa é o pronto-socorro infantil, que é o maior. Na verdade, 80% da obra é o pronto-socorro infantil, não é? Esse já está contratado e vai começar na próxima semana e tem a previsão de 1 ano. Nós não vamos poder fechar o pronto-socorro, então nós vamos provavelmente fazer as reformas por modulação. Fechou uma área, arrumou, abriu, fecha outra área, abre. Outra novidade anunciada foi a instalação do novo tomógrafo do Hospital Ouro Verde. Agora o equipamento tem capacidade para realizar 1.000 exames por mês. 400 a mais do que o antigo aparelho conseguia fazer. O novo aparelho custou R$ 1.600.000. O recurso veio do governo federal e faz parte do convênio de estruturação do hospital. Esse é um tomógrafo com 64 canais, que é um tomógrafo de uma modernidade absoluta. Talvez nós não tenhamos no estado de São Paulo nenhum tomógrafo parecido. Assim, ele tem uma resolução extraordinária, trabalha em 3D, em três dimensões, no sentido, e ele é muito adaptado à vocação desse hospital, que tem a maior unidade referenciada de assistentes vasculares. Também participaram do anúncio os vereadores Permínio Monteiro, Fernando Mendes, Marcos Bernardelli, Ailton da Farmácia, Jorge da Farmácia, Edivaldo Cabelo, Rubens Gás, Felipe Marques e Paulo Haddad. Para Rodrigo da Farmadic, a obra é fruto de cobranças feitas pela Câmara Municipal para que a estrutura e o atendimento do hospital fossem melhores. Na comissão de representação da qual eu presido e acabo representando todos os outros vereadores, nós cobramos muito isso do secretário, inclusive o funcionamento do tomógrafo, que na administração da organização social que administrava o hospital não estava funcionando. Outros equipamentos, como o de radiografia, também estavam inertes, não estavam funcionando, e agora com a retomada da administração pela rede Mário Gatti, o aparelho de tomografia já fez 600 exames, né? Então ele já está instalado. O vereador Luiz Henrique Cirilo protocolou 2 requerimentos na última reunião ordinária. Um deles pede estudo técnico para a instalação de radares fixos nas vias públicas de Campinas. E o outro pede um estudo de engenharia para a aferição de diferentes limites de velocidade estabelecidos em vias homogêneas. Confira. 2 requerimentos apresentados pelo vereador Luiz Cirilo na reunião ordinária da última segunda-feira solicitam informações da INDEC, empresa que administra o trânsito em Campinas, a respeito de radares instalados em diversas vias da cidade.
Em um dos documentos, o vereador quer saber se antes da instalação de radares fixos nas ruas é feito algum estudo técnico. Isso é uma grande reivindicação da população. A população está insatisfeita com esses radares em quantidades abusivas na cidade de Campinas, que viram uma verdadeira arapuca, né? Então nós queremos que sejam apresentados os estudos técnicos que designaram, que mostram que aqueles locais é realmente necessário radares, para que nós possamos responder à população essa grande indagação por que tantos radares na cidade de Campinas. No outro requerimento, o vereador quer saber o motivo de algumas avenidas terem limites diferenciados. Algumas vias chegam a ter 3 limites diferentes. Na verdade, nós temos várias avenidas com esse problema, mas eu posso citar o Pissarrão como exemplo, onde nós temos velocidade de 60, de 40, depois volta para 50, ou seja, nós temos 3 medições num curto espaço de tempo, onde acaba sendo uma verdadeira pegada ao motorista. Então nós temos que ter coerência, eu acho que a INDEC tem esse papel de fornecer as respostas, cabe ao poder público, no caso o poder legislativo, responder, questionar esse órgão, para que nós possamos repassar à população, para que ela possa ter consciência, o porquê dessas velocidades, numa rodovia interna, numa avenida interna, onde não necessitaria, entendo eu, no primeiro momento, tanta oscilação de radar com velocidades diferentes. Luiz Cirilo cita ainda outra via com o mesmo problema. Nós temos uma rodovia, por exemplo, a Avenida Sul-Leste. Nós temos lá radares com 60, com 50 e com 40 km por hora. Ou seja, essa oscilação, ela requer uma resposta à população que quer realmente saber o porquê essa oscilação entre esses radares, para que não possa o motorista ser surpreendido, hora com 50, hora com 40, hora com 60. O parlamentar aguarda a resposta da INDEC. Eu acho importante nós termos essas informações, repassarmos corretamente a informação à população, para que nós possamos ter consciência que hoje é uma cobrança abusiva. Nós temos consciência que muitas multas são aplicadas no município de Campinas e nós não temos, e esse questionamento eu quero fazer posteriormente, depois de ter essas respostas, qual é o retorno que a população tem? Quais são as campanhas educativas que a INDEC tem feito no sentido de educar o motorista, educar aquele que trafega com o carro na cidade de Campinas, em benefício da população, em benefício do próprio trânsito de Campinas. Na 52ª reunião ordinária, o vereador Paulo Galtério falou com a nossa equipe sobre o requerimento em que ele pede ao prefeito informações de quantas vezes foi realizado o desentupimento da tubulação de esgoto no mercado municipal nos últimos 4 anos. Foi aprovado na última sessão o requerimento do vereador Paulo Galtério, que pede informações à Sanasa de quantas vezes a tubulação do mercado municipal passou por manutenção. É uma tubulação de 100 anos. Olha que interessante, de quando o mercado foi construído. No tempo que o mercado foi construído, as ruas do centro, muitas ainda eram de terra, né? Com a evolução, asfalto, pavimentação, cimento dos prédios, tudo, o que aconteceu? A tubulação que nós temos lá hoje é uma tubulação de 75 milímetros. E não é suficiente para escoar a água de esgoto e a água da chuva. De acordo com o vereador, as manutenções prejudicam os comerciantes do local. Nós já conversamos com o presidente da CETEC e a escusa é que não tem recurso para fazer a obra. Mas nós temos que ter recurso. O que nós não podemos deixar na maneira como está, os comerciantes sofrendo, né? Uma tubulação que não comporta o nível de água, tanto de esgoto quanto de chuva que cai nela, e o sofrimento do comércio ali do Mercadão. Ainda segundo o parlamentar, seria necessário a substituição da tubulação existente. Uma tubulação de pelo menos 150 milímetros, que é o dobro da que tem hoje lá. Mas para isso, tem que se quebrar todo o mercado.
Mercadão, né? Porque a tubulação passa por baixo. Então é necessário uma reforma ampla, mas se for preciso, o poder público tem que fazer. O que não pode é continuar entupindo e trazendo transtornos aos comerciantes. A prefeitura tem 15 dias para responder o vereador, que são prorrogáveis por mais 15 dias. Fazer obra é uma questão de prioridade, né? Quem está administrando a coisa pública tem que priorizar o que é mais importante. Então nós queremos saber o custo para a Sanasa hoje de ficar desentupindo esse esgoto do Mercadão. Amanhã, quinta-feira, o sol vai aparecer durante o dia, à tarde a nebulosidade aumenta e uma novidade, hein? Grande possibilidade de chuva à tarde e à noite, hein? Sobre temperatura mínima de 17 e máxima de 29 graus. Os vereadores da Comissão Permanente das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida aqui da Câmara definiram as atividades para este mês, chamado Setembro Verde. Cursos, palestras, oficinas e até cinema com libras. Tudo isso faz parte da programação do Setembro Verde 2018 em Campinas. O programa, elaborado pelo Departamento de Gestão da Política da Pessoa com Deficiência da Prefeitura, foi apresentado durante a 7ª reunião mensal da Comissão da Pessoa com Deficiência da Câmara de Campinas. A importância é que realmente a gente dê visibilidade a essas pessoas com deficiência, às pessoas de uma maneira geral, para que elas sejam incluídas de fato, né? Para que a gente tenha o prazer de ter essas pessoas convivendo junto conosco, sem olhar para a deficiência, porque todos nós temos limitações, temos diferenças, temos características, então é importante que a gente minimize essa questão da deficiência e coloque as pessoas em pé de igualdade, respeitando os seus direitos como direitos humanos também. A reunião, realizada no plenarinho da Casa, contou com a participação da secretária municipal da Pessoa com Deficiência, Eliane Jocelaine, e do vice-prefeito da cidade, Henrique Magalhães Teixeira, que apoiam a realização do Setembro Verde inserido no calendário oficial do município através de uma lei de autoria do presidente da comissão, vereador Jorge da Farmácia. É gratificante quando você vê que você conseguiu concluir alguma coisa boa para os munícipes, que infelizmente hoje em dia tem tantas coisas ruins, mas eu nem falo de coisas ruins, eu acho que tem que falar de coisas boas mesmo, para que nós possamos cada vez mais viver bem, viver em conjunto, que acho que isso daí que é o sentido da nossa vida. O mês é dedicado às pessoas com deficiência e tem o dia 21 como Dia Municipal da Luta pela Inclusão das Pessoas com Deficiência. Para a data, Jorge da Farmácia preparou um evento que promete entrar para a história da cidade. Uma sessão de cinema com interpretação de libras. Desde março eu venho conversando, explicando a proposta para que nós possamos fazer essa sessão inclusive. Então, dia 21 agora, às 9 horas, vamos ter essa sessão inclusive com intérprete de libras ao vivo. Vai ser um marco para a nossa cidade de Campinas. Eu convido a todos vocês que puderem participar desse evento, que vá, compre o ingresso, vai ser vendido ali na Apascamp. Quarta-feira, você já sabe, é dia do quadro de educação. Confira as notícias de hoje. Estão abertas as inscrições para 975 novos bolsistas no programa Escola da Família da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Podem participar matriculados em cursos de graduação e licenciatura em instituições de ensino conveniadas. O prazo para cadastro segue até sexta-feira, 14 de setembro. A secretaria custeia até R$ 500 da mensalidade. Em contrapartida, o bolsista terá de atuar aos fins de semana, aos sábados ou domingos, por 8 horas em atividades ligadas a trabalho, saúde, cultura e esporte. As inscrições devem ser feitas no site que aparece aí no seu vídeo. Após completar o formulário, o estudante deve apresentar nas diretorias de ensino os documentos necessários. Importante lembrar que o candidato não pode ser beneficiário de outra bolsa de estudos ou de financiamento estudantil.
Os estudantes que se inscreveram no processo seletivo do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, do segundo semestre de 2018, devem ficar atentos. O prazo de pré-seleção da lista de espera foi prorrogado para o dia 14 de setembro. As informações são da TV MEC. O prazo de pré-seleção da lista de espera do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, foi prorrogado. A data final passou do dia 9 para o dia 14 de setembro. Quem se inscreveu no processo seletivo deste segundo semestre de 2018, mas ainda não foi contemplado, deve ficar atento e consultar a página do programa, fies.mec.gov.br. Se o nome aparecer na lista, é preciso acessar o sistema informatizado do FIES, o FIES Seleção, e complementar a inscrição no prazo de 5 dias úteis, a contar da divulgação do resultado no sistema. Depois, o candidato deve validar as informações prestadas no ato da inscrição na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento da instituição de educação superior escolhida. E, para isso, tem também 5 dias. Quem deixar passar o prazo perde o lugar na lista e o MEC chamará o próximo da fila. Com o FIES, é possível financiar um curso de graduação a juros baixos e ainda pagar a dívida no longo prazo. Pode concorrer quem tenha feito uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a partir de 2010, e tenha obtido média igual ou superior a 450 pontos e nota acima de 0 na redação. Está disponível no site do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o edital do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio 2018, para os privados de liberdade. As inscrições para esta edição do Enem estarão abertas entre os dias 24 de setembro e 5 de outubro. As provas serão aplicadas nos dias 18 e 19 de dezembro nas unidades prisionais ou socioeducativas. Podem se inscrever para o Enem pessoas submetidas a penas privativas de liberdade e jovens que estão cumprindo medidas socioeducativas, que incluam aí a privação de liberdade. Para isso, cada unidade ou órgão de administração prisional deve firmar o termo de adesão junto ao INEP de 17 a 28 de setembro. Os detalhes do edital podem ser conferidos no Diário Oficial da União no dia 30 de agosto ou no site do INEP no link que aparece aqui no seu vídeo. O quadro Educação volta na próxima semana. Até lá! A Macaca levou a igualdade até os 42 minutos da etapa final, quando a Milene, da entrada da área, arriscou e acertou o ângulo. Um golaço, saiu da marcação de 2 defensoras e deu a vantagem ao Timão. Final, Ponte Preta 0, Corinthians 1. A equipe da capital paulista sai na frente na disputa por uma vaga à semifinal do Campeonato Brasileiro. No estádio Moisés Lucarelli, ontem à tarde, a Ponte Preta fez um jogo de igual para igual com o Corinthians, mas vacilou no final. O Corinthians era o favorito para o confronto, terminou a primeira fase de forma invicta e saiu na frente neste primeiro confronto da fase quartas de final. Para a Macaca se classificar, precisa vencer por 2 gols de diferença e aí avança à semifinal. O jogo da volta acontece na próxima quarta-feira, dia 19. Tá certo? Jornal Câmara Notícia fica por aqui. A gente se vê amanhã, ao 12:30, na primeira edição. Até lá. Tchau, tchau.